Vamos para Rio das Ostras, falar de Rio das Ostras, porque a Polícia Civil conseguiu prender um homem por violência doméstica contra os próprios filhos. É isso mesmo que a gente está falando, aliás, a violência está assolando o nosso Brasil, não é? Todos os dias a gente tem visto aí muitas informações, muitas notícias sobre casos de violência e você já pode ir comentando aqui com a gente sobre esse assunto. O Carlos Orador vai explicar agora porque envolve família. Envolve pessoas que estão aí com o seu convívio, sendo um convívio constante e, infelizmente, tendo violência, tendo situações de agressões. Não é isso, Carlos Orador? Bom dia. Exatamente, Ana Paula. Muito bom dia para você também. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Uma situação lamentável, Ana Paula, uma pessoa que deveria zelar ali pela segurança e os cuidados com os filhos, foi presa, então, apontado como um agressor. Ele possui um histórico de violência, histórico esse que determinou aí um mandado de prisão por conta das agressões. É um crime, né, que aconteceu no âmbito familiar, inclusive a gente tem falado bastante sobre esse tipo de violência no seio familiar e acontecendo aqui no interior do Rio, e dessa vez eu falo sobre esse caso que ocorreu em Rio das Ostras. Um homem foi preso então pela Polícia Civil, apontado como o agressor dos próprios filhos. Ele utilizava fios de cobre para bater nas crianças. Esse homem, ele foi localizado na área central de Rio das Ostras. Contra ele havia um mandado de prisão, inclusive por conta desse histórico violento e de agressões, violência doméstica praticada então contra os menores. Os policiais localizaram esse homem na Avenida Cristóvão Barcelos, no centro. Ainda segundo a polícia, o suspeito possui esse comportamento agressivo, possui diversos registros de violência doméstica, o que gerou então esse mandado de prisão. Ele foi preso e levado para a delegacia aqui de Rio das Ostras e agora vai ser encaminhado a uma unidade prisional. A pena para esse tipo de lesão corporal leve está prevista no artigo 129 do Código Penal e varia conforme a gravidade do caso. Em situações comuns, a punição é de detenção de 3 meses a 1 ano e pode ser substituída por medidas alternativas, como prestação de serviços à comunidade ou pagamento de multa. Bom, sobre esse assunto, nós conversamos com um assistente social que fala como a educação deve ser realizada em relação às crianças e que a agressão não deve ser cometida. Vamos ouvir o que ele disse. A gente precisa estabelecer na sociedade que a forma de educar uma criança, a forma de corrigir os seus atos, né, falhos, a ordem legal das coisas não é através da violência. O que a gente ensina para uma criança quando a gente age com violência é também ser violenta, fora as diversas consequências que a gente tem na violência doméstica. Então a gente tem hoje um conjunto de leis que vieram junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente que definem o que é a violência doméstica, que falam que essa criança tem que crescer e ser educada livre de qualquer ato de violência, de tortura, de qualquer ação que configure violência e de que ela tem esse direito como ser humano de crescer num ambiente a salvo de violência. E o recado que a gente precisa passar para toda a sociedade é que bater definitivamente não educa. Pois é, Ana Paula, os casos realmente são absurdos, o número é alarmante, inclusive um levantamento realizado pelo Instituto de Segurança Pública do Rio, o ISP, com base no dossiê dos grupos vulneráveis, apontou que quase 5.000 crianças e adolescentes menores de 17 anos foram vítimas de agressão. Foram os casos registrados, então, no estado do Rio de Janeiro. E olha, o percentual é elevado. Em 27% dos casos, as vítimas tinham até 11 anos. Já em 72% tinham entre 12 e 17 anos. É importante, né, Ana Paula, que as forças de segurança fiquem atentas também aos casos de violência contra as crianças e os adolescentes, Ana Paula. Carlos, e aí a gente está vendo esse homem que foi depois encaminhado à delegacia, que tem aí essa suspeita, né, de ser esse agressor. A Polícia Civil prendendo esse homem por conta da questão da violência doméstica contra os próprios filhos. E se for fazer um histórico, se for de repente fazer um histórico da vida desse homem, provavelmente
deve ser uma pessoa que também já pode ter vivido num ciclo de violência, já pode ter sido agredido. Às vezes essas pessoas elas ficam replicando e repetindo ações que já tiveram na sua infância, na sua adolescência. Só que nesse momento que nós estamos vivendo, o que a gente não pode mais é aturar, é aceitar esse tipo de comportamento. Informação hoje temos aí à vontade. Qualquer pessoa hoje, se quiser o conhecimento, se quiser se libertar de comportamentos que a gente sabe, nós sabemos que quando a gente está sendo agressivo, até mesmo na fala, quando a gente está sendo violento no jeito de lidar com o outro, a gente sabe que não está sendo correto. E ainda ter a coragem de pegar um fio de cobre, não é isso? E bater numa criança, gente. Com o tempo aí até de tirar a vida, porque a gente não sabe qual é o nível de agressão que foi, a velocidade que foi esse jeito aí de agredir, de bater. Isso aí é inadmissível. Fico pensando agora nessas crianças, tomara que tenham a proteção que precisam, porque a depender do grau de violência, e se não foi a primeira vez, se já vem sendo aí um ciclo de violência, essas crianças já crescem também nesse ambiente de agressividade. E aí se tornam jovens agressivos, adultos mais agressivos ainda, porque começa na base. Então, a gente agradece aí, Carlos Orador, o trabalho que foi feito de denúncia. Quando você tiver algum caso como esse, tem que denunciar, tem que entrar em contato com a polícia, porque a polícia vai lá e faz o trabalho dela, e mesmo debaixo de chuva, viu? Não tem tempo ruim, não. Tem informação, tem como chegar no local e vai. Valeu, Carlos. Obrigada aí pelas informações. E quem está em casa acompanhando os assuntos do Balanço Geral sempre pode participar com a gente, porque a sua participação, a sua interatividade é fundamental aqui no nosso jornal.